E aí, pessoal, beleza? Então vamos começar hoje a nossa primeira aula aí, a nossa primeira aula domiciliar, né, com vídeo discutida. Na verdade, aqui a gravação que eu vou fazer, eu não vou gravar, eu não vou gravar quadro, não vou gravar a minha imagem, eu vou gravar aqui para vocês os slides que achei mais interessante para vocês poderem realmente ver e para ficar mais dinâmico essa gravação. Então eu usei aqui o PowerPoint, nós vamos ver aqui umas apresentações de slides e a partir dela eu vou discutir com vocês a resolução da lista de exercícios da última aula. Dentro desse vídeo, como eu já coloquei lá, vocês devem ter lido lá sobre a atividade dessa sexta, eu vou colocar 5 perguntas, mas as perguntas não estão escritas, eu vou falar sobre elas. Então, eu coloquei isso aí, olha, no intuito realmente de vocês prestarem atenção aí no vídeo. Essas 5 perguntas, vocês vão ter que depois responder as 5 perguntas lá dentro do chat, lá no Teams, tá? Então, vocês depois anotem essas perguntas, respondam elas, são perguntas bem simples que vão aparecendo, eu vou sempre numerar. Olha, essa aqui é a primeira pergunta, e aí você vai ter que anotar essa pergunta para que você depois responda e me mande. Então, a avaliação dessa atividade de hoje vai ser com essas perguntas que vão surgir dentro da conversa que nós vamos ter aqui sobre a resolução dessa lista de exercícios, ok? Então, pessoal, começando aí, antes de a gente realmente fazer a resolução dessa lista de exercícios, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da distribuição eletrônica e sobre essa parte também dos números quânticos. Tá? Para isso, nós vamos lembrar um pouquinho lá do modelo de Bohr, que a gente já tinha discutido bastante, levando em consideração também lá aquele experimento que a gente fez, que foi o experimento teste de chama. Então, aqui no modelo de Bohr, eu posso usar o modelo de Bohr para explicar algumas coisas que nós temos sobre os átomos, inclusive os espectros de linhas. Esses espectros de linhas que nós vemos aqui para alguns átomos, nesse primeiro slide, ele é como se fosse uma impressão digital do elemento. Cada elemento vai ter esses espectros, que é o quê? Isso é o que acontece pelo modelo de Bohr, aqui nesse próximo slide, nós temos aqui o espectro de linhas, então, nós temos... Na explicação da ocorrência dessas linhas, são os níveis de energia que nós temos para os elétrons nos átomos. Então, os átomos eles são formados por prótons e nêutrons no núcleo, e os elétrons que estão nas camadas dos níveis, esses elétrons eles estão em regiões que a gente chama então de regiões quantizadas. Então, o que o modelo de Bohr trouxe de bem diferente em relação ao modelo anterior é que ele fala sobre a quantização de energia para o elétron. Então, o elétron, por que aparecem essas linhas diferentes para cada elemento? Porque cada elemento vai ter aí uma quantidade de energia envolvida para os seus elétrons um pouco diferente. E o que são essas linhas que aparecem? Isso aqui é o processo de emissão de energia para o elétron. Que emissão é essa? Ocorre que o elétron, para a geração desse espectro, ele está absorvendo algum tipo de energia. Por exemplo, a energia que nós fornecemos a partir da chama lá no teste de chama. Esse elétron, então, ele é excitado, eu digo que ele é excitado porque ele passa de um nível de maior energia, e depois ele retorna. E as cores que nós enxergamos é a cor da emissão, ou seja, do retorno do elétron de um nível de maior energia novamente para o seu nível de menor energia. Então, no caso aqui, esse slide está representando exatamente isso. São os retornos de elétrons ao nível de menor energia. E aí você vê aqui para esses, no caso nesse espectro deste aqui, nós temos um total de 4 linhas, porque seus elétrons podem absorver energia e ir para 4 níveis de maior energia. Ok? Então nós já sabemos sobre a questão dos elétrons estar organizados em níveis com energias definidas. Nós podemos dizer então que nós temos órbitas circulares com energia bem definida, e essas órbitas circulares são chamadas de níveis, ou então são chamadas de camadas. A camada é de K até a Q, e os níveis são de 1 a 7. Então, aqui é um resumo sobre o modelo de Bohr que nós vamos precisar para analisar algumas questões aí. Nesse resumo, nós temos, em uma órbita, o elétron não irradia energia, pode ocorrer uma transição eletrônica,
quando ele vai do estado fundamental, recebe então energia aí, e ele vai passar para o seu estado excitado. Do excitado, ele vai retornar para o seu nível anterior de energia e então eu digo que ele voltou para o seu estado excitado. Então, olha, voltando aqui à apresentação desse slide, que é bem interessante, veja bem, eu tenho aqui o estado fundamental, o átomo recebe energia, passa para um nível de maior energia, agora eu digo que ele está no estado excitado, depois ele vai emitir essa energia que ele absorveu ao retornar novamente para o seu estado, porque o natural é que ele retorne para o seu estado normal, então ele tem que emitir energia. E é essa energia emitida que a gente vê diferente para cada átomo, por isso que os espectros são diferentes de um átomo para o outro. Depois, esse modelo, inclusive, ele foi melhorando com uma atribuição de um outro cientista. Ele fez uma ampliação dessas linhas e viu que existiam, dentro de cada uma dessas linhas, existiam outras linhazinhas ali, que nós podemos ver aqui na ampliação. Então, nessa ampliação que ele discutiu então a presença dos chamados subníveis. Então eu tenho já os níveis, mas eu também tenho subníveis onde eu posso encontrar os elétrons, que é o S, o P, o D ou o F. Nesse modelo então que foi adaptado, nós temos cada nível de energia, que eu chamo de N, está dividido em N subníveis, correspondente a uma órbita circular e a N-1 órbitas elípticas. Essas órbitas elípticas são, na verdade, as outras regiões que nós chamamos de subníveis energéticos, onde os elétrons estão organizados. Então, nós temos aqui o átomo formado por uma órbita circular e por órbitas elípticas. Em cada um desses níveis, então, eu tenho um número quântico principal. Então, para facilitar a observação da distribuição desses elétrons, nós utilizamos números quânticos. Os números quânticos porque eles se relacionam com essa quantidade de energia. Em cada nível de número quântico principal, que é o N, então o número quântico principal designa aí o número do nível 1, nível 2 e assim por diante. O nível mais próximo do núcleo tem a letra K, de Kernel, que significa caroço, e os demais seguem a ordem alfabética. E nós temos aqui os níveis, então, de 1 a 8, no máximo poderia ter, mas na verdade nós sabemos que na Terra nós temos até do 1 ao 7 apenas. Ou seja, os átomos que nós temos na Terra têm elétrons suficientes só para chegar até o nível 7 no máximo. E nós temos aí os subníveis. Então, vejam, no primeiro subnível eu só tenho... No primeiro nível, aliás, eu só tenho o subnível S. E assim eu vou aumentando para cada nível. Lá, quando chega no nível 5, eu poderia também ter o G, mas o G também é o caso de eu não ter o subnível G para os átomos conhecidos aí na Terra. Então, se eu for lá colocar os elétrons, os átomos que nós conhecemos, nós não vamos chegar no G. E assim também poderia ter o H e até o I, tá? Mesma coisa em relação lá ao 8S e 8P também que a gente chama. Então aqui nós temos já os níveis de 1 a 7 que são os importantes e os subníveis S, P, D e F. O G a gente pode descartar. A capacidade máxima para cada nível, que é o número de elétrons que eu posso ter em cada nível, ele vai aumentando, que é igual a 2N ao quadrado, 2 vezes o N ao quadrado, ou seja, 2 vezes o nível que eu tenho ao quadrado. Então, nível 2, eu tenho 8 ao quadrado. Aliás, 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. 8 elétrons no máximo. Aí a gente tem aí um aumento de acordo com o nível. Vai aumentando até chegar no máximo aí a 128, se acaso existisse átomos que eu tivesse esse número de elétrons, que não é o caso dos átomos que nós conhecemos. Como que eu ordeno esses subníveis de energia? Eu vou indo por estabilidade, ou seja, eu vou sempre por uma maior estabilidade, por uma menor energia. Suponha, por exemplo, que um átomo de hidrogênio, em um elétron receba aí uma energia e salte para o nível 4s. Então ele foi do 1 para o 4s, quando ele recebeu energia. Ao retornar à posição original, o elétron libera energia na forma de uma onda eletromagnética. Então, o que os cientistas fizeram?
eles fizeram análise desse processo de absorção de energia e depois de emissão de energia e foram construindo um modelo para poder explicar como que esses elétrons vão se organizar dentro de uma possibilidade sempre de ter uma menor energia. Então, nós temos aqui, no caso deste primeiro aqui, a energia envolvida, ela envolve um comprimento de onda aí de 97,2 nanômetros. Isso tudo a gente não precisa quantizar, falar a quantidade de energia de cada um, porque a gente quer só entender como que a gente pode fazer, como que a gente faz a distribuição eletrônica, como que ela funciona. Mas a gente sabe que ela foi reorganizada desse jeito, a partir da análise dos processos de absorção de energia e de emissão de energia dos elétrons. Para a gente entender melhor, a gente tem que falar sobre exatamente esses números quânticos. Então, esses números quânticos que são utilizados para auxiliar a gente na identificação da posição do elétron na órbita de um átomo. Então, primeiro eu tenho o número quântico principal, que ele é um número que representa os níveis de energia, que vai desde n igual a 1 até o nível 7. Ele poderia ser infinito, mas para os átomos que nós conhecemos, nós temos até o 7. Ou então ele pode estar representado também por camada, até da camada K à camada Q, no máximo que nós temos para os átomos conhecidos. Os elétrons de um átomo estão num nível mais baixo de energia disponível, que é o estado fundamental. Sempre estão no estado fundamental, sempre eles vão estar distribuídos primeiro no menor nível de energia. Depois nós temos o chamado número quântico secundário, ou momento quântico de momento angular. Ele define a forma do orbital, e ele representa então os subníveis ou subcamadas. Nós podemos também utilizar aí os diagramas de caixa para representar esse número quântico secundário, que são, veja, eu tenho os subníveis S, eu tenho um só tipo S, P eu tenho 3, D eu tenho 5 e F eu tenho 7. Cada caixinha representa um subnível de cada um deles, o S, o P, o D e o F. Por que esses nomes S, P, D e F? Então, o S vem de sharp, significa afiado. O P vem de principal, o D de difuso e o F de fundamental. E o G aí eu não coloquei porque a gente nem utiliza, não chega a utilizar esse subnível com os átomos que nós conhecemos. Depois nós temos um outro número quântico. Esse número quântico aqui, que é o magnético que a gente fala, não vou entrar em tantos detalhes, mas só para vocês entenderem a ocorrência dele, ele identifica o número de caixinhas que nós vamos ter. Então, cada uma dessas caixinhas do P aqui, por exemplo, é o tipo de orbital. Ele é igual à variação de menos até mais um número quântico secundário, ou seja, por exemplo, o número quântico representa orbitais P, o subnível P, ele é igual a zero. Então, eu tenho um ml, um número quântico magnético menos 1, 0 e menos 1. Opa, aqui está errado, aqui na verdade, vou até arrumar aqui, vou botar esse slide aqui para frente, fazer aqui uma correção ao vivo com vocês, mas aqui é mais 1. Opa, mais 1, vamos voltar lá para a apresentação. Tá? Então, existe aí 3 orbitais P em cada camada. Parece uma coisa do outro mundo, na verdade não é. É simples, é só para representar aí o tipo de orbital que eu tenho. Tá? Então, eu tenho dos orbitais P, que são subníveis P, eu tenho 3 tipos. Okay? Só que os 3 tipos eles têm sempre a mesma energia. Tá? Como eles estão aqui no mesmo, eles são do mesmo subnível, eles têm a mesma energia, os 3 com a mesma energia. Só para representar que são 3 posições possíveis de encontrar o elétron. Claro que nós não vamos parar para procurar essa posição. Nós estamos mais interessados em fazer a distribuição. Mas eu coloquei para vocês terem uma ideia de como que funciona isso. Aqui nós temos a representação dessas subcamadas, como suas formas esféricas. Então, essas aqui são as regiões onde eu posso encontrar o elétron quando eu tenho uma subcamada S. Aqui no plano cartesiano, essa região é uma região esférica. Aqui, quando nós temos as camadas subcamada P, são 3 orientações possíveis. Tá? Aí fica um pouco mais complexo, por isso que eu não vou entrar muito a fundo, né? Isso aqui não é uma coisa que a gente precisa se aprofundar aqui no ensino médio, mas só para a gente ter uma ideia que a gente chama isso aqui dos orbitais.
os orbitais, que é a região onde você pode encontrar esse elétron. E por último, nós temos o número quântico magnético, que ele mostra a orientação, a rotação do elétron. Por quê? O elétron é uma partícula carregada, ela está em movimento. E ela está relacionada aí à movimentação desse elétron em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão girando aí. E para mim representar ele, eu coloco um num sentido, outro no outro. Então, ele teria valor de mais meio menos meio, a gente não precisa colocar o valor, mas quando a gente representa, a gente faz desse jeito, coloca um sentido para baixo, para representar um elétron, o outro no sentido contrário. Para mostrar, olha, veja que cada orbital cabe, cada subnível ali, tipo de subnível, cabe 2 elétrons, e cada um vai estar numa posição, já que como eles são os dois negativos, eles iam sofrer repulsão pelo outro, eles estariam em sentidos opostos. Tá? E aqui a gente tem o chamado diagrama de caixas, que a gente pode utilizar então para distribuir os elétrons em um átomo. No diagrama de caixa que eu tenho representado aqui, ó, nós temos a energia e os níveis e subníveis energéticos. No nível 1, eu só tenho o subnível S, que cabe aqui até 2 elétrons. Quando eu for distribuir, eu tenho que colocar um elétron com spin para cima e outro para baixo, uma direção para cima e outra direção para baixo, e assim por diante. Então, aqui a gente vê no diagrama de caixa exatamente o que significa esses números que aparecem aqui. 1, 2, 3 e 4, aqui vai até o nível 4. Nós temos os subníveis S, P e D no máximo, aqui no caso desse diagrama que eu estou mostrando. E essas caixinhas aqui representam a quantidade de subníveis P, D e S que existem. Então o S é só um subnível S que existe. Então no máximo vai 2 elétrons. O P são 3. Como cada subnível cabe 2, no máximo no P são 6. No D são 10 tipos D. Então como cada um cabe no máximo 2, nós temos um total de até 10 elétrons podendo ser colocados em subníveis do tipo D. Tá? Então nós temos lá S com 2 elétrons, P com 6 e D com 10. E para mim distribuir esses elétrons, que é a parte importante, que é a parte que realmente a gente precisa fazer, a gente faz a distribuição eletrônica pela ordem de Aufbau. Primeiro, a gente usa o princípio de construção, os elétrons devem ocupar os orbitais de menor energia. Depois, princípio de exclusão de Pauli, que diz que no máximo 2 elétrons por orbital com spins emparelhados, ou seja, para cima ou para baixo. E a regra de Hund, que diz o seguinte: em orbitais de mesma energia, P, D e F, adicionamos um elétron a cada orbital até que cada um seja completado. Como que fica isso aqui então? Aqui nós temos a distribuição do carbono. O carbono, então, olha, ele tem um total, o número atômico dele é 6, então ele tem 6 elétrons para serem distribuídos. 2 elétrons entram aqui no nível 1, subnível S. Depois, o próximo subnível em energia e nível em energia é o 2S, vai entrar 2 elétrons. O próximo é o P. O P, os 3 subníveis têm menos energia, então eu vou distribuindo um para cada subnível P aqui. Então, um elétron aqui e um elétron aqui. Aqui eu digo que os elétrons estão desemparelhados. Tá? Eles estão desemparelhados. Por quê? Porque esse elétron aqui, ele está com spin na mesma região desse aqui. Tá? Então, desse tipo aqui são elétrons, eu tenho elétrons que são desemparelhados. E aí surge a minha primeira pergunta. Essa minha primeira pergunta vocês vão achar lá na apostila, lá na página 23. Então, uma lida na página 23, vocês vão encontrar essa primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: o que significa elétron emparelhado e desemparelhado? Então, primeira pergunta: o que significa elétron emparelhado e elétron desemparelhado? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que responder. Então, vocês vão encontrar, como eu disse para vocês, essa discussão lá na página 23 da apostila, lá do capítulo 3. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos aqui o exemplo agora do átomo de nitrogênio. No nitrogênio, mesma coisa. Nós temos lá agora para distribuir um elétron a mais.
Então, quando eu for fazer a distribuição, vai entrar mais um elétron aqui que também vai ficar desemparelhado. Nós temos agora 3 elétrons emparelhados, ou seja, 3 elétrons com um spin só em uma direção, ok? Então, essa aqui é a distribuição que nós chamamos de Aufbau para o átomo de nitrogênio. E por último, do oxigênio, agora nós temos mais um elétron a ser distribuído, então vai entrar mais um elétron aqui. O elétron que vai entrar também no subnível P, para o oxigênio no caso, agora ele vai estar emparelhado com outro aqui, porque nós temos agora um dos subníveis P, pelo menos, ele está completamente preenchido, com um elétron com spin para cima e outro com spin para baixo, ou vice-versa. Tá? Então, o que nós temos aqui agora é 2 elétrons emparelhados e um par de elétrons que se encontra emparelhado aqui, que está nesse primeiro subnível P. Tudo bem? Bom, mas para a gente poder facilitar ainda mais essa distribuição de energia, entender melhor como ela funciona, aí tem um cara, Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel. Um dos prêmios Nobel que ele ganhou foi exatamente por desenvolver o seu diagrama de energia, distribuição eletrônica. Ele desenvolveu aí, a partir dos estudos sobre as energias dos orbitais, uma maneira simples de a gente distribuir os elétrons, que é indo sempre, vocês estão vendo que a animação já está passando aí, sempre na diagonal nós temos um aumento de energia. Então a sequência da distribuição vai ser sempre no início da flecha até o final da flecha. Ok? Nós vamos assim distribuindo os elétrons que a gente precisa, que depende de cada átomo que nós temos. Conforme nós estamos distribuindo para o átomo, por exemplo, de carbono, que são 6 elétrons, eu vou seguir essa sequência inicial aqui. Um S, o S cabe até 2, então o S2, depois 2S2 também. Aí já foram 4, faltam mais 2, aí fica 2P2 aqui a próxima distribuição, e assim eu tenho a distribuição total de 6 elétrons para o carbono. Então, o diagrama de Linus Pauling facilita muito essa ideia da distribuição eletrônica, fica muito mais fácil de distribuir. Vamos ver um exemplo aí sobre essa distribuição aí, seja o ferro, o número atômico dele 26. Então, nós temos lá que distribuir 26 elétrons, então temos lá um S2, 2S2, depois volta para cá, no outro sentido na diagonal, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vocês podem perceber que aqui nessa ordem de distribuição, ó, o diagrama nos diz o seguinte, ó, que o nível 4 ele vem antes do nível 3 com o subnível D, ou seja, o nível 4 ele tem menos energia do que um subnível de um nível anterior, que é o D3, ok? Então eu distribuo primeiro lá os elétrons no 4S2, ou seja, o nível 4 subnível S, e nós temos no final então essa distribuição aqui para o átomo de ferro. Vamos continuar, ainda faltam alguns elétrons. Olha, até aqui nós tínhamos distribuídos 20, né? Aqui, ó, 4, 10, 18, 20, faltam ainda 6. O próximo a distribuir aqui seria o nível 3, subnível D. Como eu só preciso de mais 6 e ele cabe até 10, eu coloco esses 6 que faltam. Então, no final, eu tenho 3D6. Ok? Em ordem de camadas, eu teria camada K com 2 elétrons, camada L com um total de 8 e a M com um total de 14 e por último a N um total de 2. É muito importante a gente sempre falar em última camada, porque é essa última camada que vai definir para nós as propriedades dos átomos, principalmente em relação à formação das ligações químicas. Então, a última camada, ela também é chamada de camada de valência. Essa é a camada que a gente acaba olhando um pouquinho mais quando a gente está analisando os átomos para poder falar sobre as propriedades desses átomos e depois sobre a formação das substâncias que eu tenho a partir desses átomos. Então, no caso aqui, o 4S2, ou seja, o nível 4, é o maior nível que eu tenho para o átomo de ferro e por isso ele tem na última camada 2 elétrons. Tem que tomar cuidado para não confundir o seguinte, muita gente fala, mas aqui o último nível é o 3D6, não é o último nível da distribuição, é o nível mesmo. Nível na distribuição eletrônica são esses números aqui, ó, 1,
2, 3, 4. Esse é o nível. E o maior número vai me definir esse maior nível. Então, o maior nível aqui é o 4. Então, no caso do átomo de ferro, eu tenho na última camada 6 elétrons. Como que eu faço para distribuir quando ele forma um cátion? Vamos lembrar aqui que são cátions. Cátions são quando os átomos neutros eles acabam perdendo elétrons. Então eles ficam com mais prótons que elétrons e ficam positivos. Por que os átomos fazem isso? Eles fazem isso exatamente para que eles adquiram estabilidade. Eles não têm estabilidade com aquele número de elétrons, eles perdem, mas não é que o elétron sai por aí voando, não é assim. O elétron é perdido para um outro átomo para formar então uma ligação química. Então, por exemplo, o ferro ele pode formar esse cátion de carga 2+. Aí, existe também átomos que eles acabam ganhando elétrons com carga negativas. Tá? Os metais, os átomos que são metálicos, eles só perdem elétrons. E os não metálicos são aqueles que podem ganhar elétrons. Então, os cátions metálicos vão formar cátions positivos. Aliás, eles são sempre positivos, são íons positivos. E os não metálicos vão formar os chamados ânions, que são negativos, não tem cargas negativas. No caso do cátion ferro, então, como é que eu faria a distribuição eletrônica? Para fazer a distribuição eletrônica no cátion, primeiro tem que fazer do átomo neutro, ou seja, sem ter formado o cátion ainda. E depois eu olho qual é a última camada e vou ter que tirar elétrons daquela última camada. Então, no caso aqui, a última camada é 4s2. Então, eu tenho que tirar elétrons exatamente dessa última camada. Quantos elétrons eu tenho que tirar? Exatamente igual à carga que eu tenho aqui. Se ela é positiva, eu tiro elétrons. Então, eu vou ter que tirar 2 elétrons. Qual é a última camada? A 4s2 é dali que vai sair os elétrons. Então, a distribuição que eu vou ter para o ferro 2+, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ou seja, perdeu os 2 elétrons da última camada. Então tem que tomar muito cuidado aqui para fazer a distribuição eletrônica dos cátions, para simplesmente não descontar o número de elétrons e fazer a distribuição direta, usando o diagrama. Porque se você fizesse isso, você ia ter aqui a distribuição 4s2, 3d4. Então tem que ser sempre partindo do átomo neutro, e aí eu olho qual é a última camada e retiro esses elétrons que formou-se lá pela formação ali do cátion, lá da última camada, ok? Então tem que realmente aí tomar um cuidado em relação a isso. Se fosse o cátion ferro 3, aí eu teria que tirar um elétron a mais aqui do orbital D6. Ficaria então no final D5, tá? Porque eu já tinha tirado ali da última camada, então a última camada que sobrou foi a 3, e o último nível D, aliás, o último nível que aparece na camada 3 é exatamente o D. Então eu teria que tirar mais um elétron exatamente ali daquela região, ok, pessoal? Continuando então aí já podemos entrar agora na nossa correção. A correção são exercícios exatamente dessa distribuição, principalmente, e outros exercícios que envolvem as quantidades de elétrons, prótons e nêutrons, ok? Então, primeiro exercício era determinar lá para cada átomo ou íon a quantidade que se pede. Então, vamos lá. Rubídio mais. Então, nós temos aqui os átomos e estou pedindo em cada uma das opções aqui algumas informações. Então, vejam, nós temos aqui o bromo como um ânion, porque ele tem uma carga negativa, o enxofre, mesma coisa. O cloro já está representado como sem carga, é neutro. Tá aqui na representação, só para a gente lembrar. Ó. Quando nós temos aqui um número acima, eu tenho um número de massa do átomo. Embaixo é um número atômico. O número atômico ele é também ele representa o número de prótons, e esse número de prótons vai ser igual ao número de elétrons se eu tiver um átomo neutro. No caso aqui eu tenho um átomo com carga, então aqui eu tenho na verdade um íon. Tá? E aqui nós temos também as cargas. Quando aparece uma carga sobre o átomo aqui, se ela for negativa eu tenho um ânion, se ela for positiva, como a caso do rubídio aqui, eu tenho um cátion. Os demais, cloro, o arsênio aqui, o selênio, são todos átomos neutros. Então, para a gente poder analisar as opções que nós temos aqui, é só a gente olhar as informações que já estão no próprio exercício. 80 é o número de massa, por causa do bromo, 35 é o seu número atômico e menos 1 é a carga. Significa que se ele tem carga negativa,
e ele recebeu um elétron. Então ele vai ter um elétron a mais do que ele teria se ele fosse um átomo neutro. Então vamos começar pela primeira opção. Rubídio possui tantos elétrons. Qual é o número de elétrons que eu tenho no rubídio? Vou ter que fechar a tela aqui para a gente poder escrever. Descer lá para baixo. Onde que está isso aqui? Tá, não está mais para cima. Vamos procurar aqui na tela. Aqui. Então o rubídio. Veja bem, rubídio mais, ou seja, é o alcate rubídio, possui quantos elétrons? Ele está perguntando quantos elétrons são aí. Então, em relação ao número de elétrons que eu tenho no rubídio, veja, se o número atômico dele é 37, o rubídio neutro teriam 37 prótons, os prótons não mudam, mas os elétrons, se ele está com a carga positiva, ele não tem também 37 elétrons, quer dizer que ele perdeu um dos elétrons e passou a ter então mais prótons que elétrons, por isso a carga mais 1. Então, ele vai ter um elétron a menos do que ele teria, que são agora, então, 36 elétrons. Então, a nossa resposta aqui é 36. Ok? 36 elétrons para o rubídio. Certo? Se fosse prótons, ele teria 37. Elétrons, ele tem 36 exatamente por ter uma carga positiva e ter perdido um desses elétrons. Vamos agora para o cloro. Qual a pergunta que nós temos lá em relação ao cloro? O cloro possui nêutrons. Então ele quer saber quantos nêutrons que o cloro tem. Como é que eu faço para encontrar o número de nêutrons que eu tenho no caso do cloro? Para mim fazer isso, basta eu subtrair a quantidade que eu tenho aqui em cima, que é o número de massa, porque o número de massa é a soma dos prótons e os nêutrons. Então, para mim saber quantos nêutrons eu tenho, eu vou pegar... Opa, estou olhando aqui para o selênio, mas é para o cloro que a gente quer, né? Vou pegar então o número de massa do cloro e vou subtrair do seu número atômico. Porque eu estou subtraindo a soma de prótons e nêutrons com o número só de prótons, que é o 17. Então, 35 menos 17 significa que ele tem um total de 18 nêutrons. Bromo menos, ou seja, bromo na forma de ânion. Ele recebeu uma carga negativa porque ele recebeu um elétron. Possui quantos elétrons? Então, veja bem, o número atômico dele é 35. Só que agora ele tem uma carga menos 1, significa que ele recebeu um elétron. Agora ele é um ânion com um elétron a mais. Então, se ele teria 35 se ele fosse um átomo neutro, agora, na verdade, ele tem 36 elétrons. Ok? Vamos para o próximo aqui, selênio. Está perguntando o número de prótons. Esse está fácil, né? Porque é só olhar o número atômico. O número atômico representa o número de prótons. E o número atômico é esse que vem representado aqui abaixo do átomo. Aqui no caso na minha visão, à esquerda, certo? Então nós temos aqui para o selênio um total de 34 prótons. Vamos agora ao arsênio, que está perguntando lá, possui tantos elétrons. Então vamos ver o arsênio. Aqui, o arsênio que está representado é o átomo neutro, já que não aparece nenhuma carga aqui em cima, certo? Então, se é o átomo neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, que é igual ao número atômico, então 33 elétrons no caso do arsênio neutro. E por último, está perguntando o enxofre, se ele possui quantos prótons. Então, no caso do enxofre, ele está na forma de 1, 2 menos, porém, os prótons não vão mudar. O que mudou aqui quando ele formou uma carga negativa foi só o número de elétrons. Para um átomo, eu sempre tenho a modificação somente do número de elétrons. Por quê? Porque eles estão lá nos níveis energéticos, eles podem interagir com outros átomos, ser perdidos, ou ganhar-se elétrons, ou até mesmo só compartilhar esses elétrons. Os prótons não podem mudar, então o enxofre, mesmo na forma de um ânion, ele continua tendo de qualquer jeito o número de prótons que é exatamente igual ao número atômico, que é 16 prótons. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre esse exercício aqui, então vocês perguntem para mim. E aqui vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Vejam aqui o rubídio e o bromo menos 1. O rubídio mais e o bromo menos 1. Vocês perceberam que os dois possuem a mesma quantidade de elétrons? Então, eu quero que vocês perguntem e me respondam. A segunda pergunta, então, é: como eu chamo dois íons ou dois átomos que possuem o mesmo número de elétrons? Como eu chamo dois íons ou dois átomos que possuem o mesmo número de elétrons?
Foi a segunda pergunta. Vamos passar então para o próximo exercício. O próximo exercício é exatamente um exercício de distribuição eletrônica aí. Então, o exercício era: faça a distribuição eletrônica dos átomos abaixo e determine o número de elétrons que apresentam na última camada. Então, nós tínhamos lá para fazer a distribuição do arsênio e do vanádio. Vamos começar aí com a distribuição do arsênio. O arsênio, então, tem um número atômico 33, ou seja, ele possui 33 elétrons para a gente distribuir, e vamos utilizar lá o diagrama de Pauling para fazer essa distribuição, ok? 75 aqui a gente não está interessado, né, porque é um número de massa. O número de massa aí é prótons e nêutrons. A distribuição eletrônica a gente sempre faz com o número atômico, porque é o número de elétrons quando eu tenho um átomo neutro. E aqui o arsênio está sem carga, então ele é um átomo neutro. Então tem que distribuir 33. Vamos na sequência então. Um S, nível S cabe 2, já apareceu sendo preenchido aqui. Depois nível 2 também cabe 2. E vamos assim por diante. Próximo é o 2P6, 3S2 na próxima linha aqui do diagrama. Depois teremos 3P6, 4S2. Depois viria aqui o 3D, 3D10. Para ele, até o 3D10 aqui, vamos contar com quantos elétrons nós temos, que são 10, 18, 20, 30. Então faltam 3. O próximo seria o 4P, que cabe até 6. Os subníveis P cabem até 6 elétrons, porque são 3 tipos de subníveis P. E nós precisamos só de mais 3, então é só a gente colocar os 3 elétrons lá e fechou a distribuição. O vanádio, que é esse de baixo aqui, nós temos o número atômico 23. Como ele também é um átomo neutro, nós temos que distribuir 23 elétrons. Então vamos fazer a distribuição do mesmo jeito. Na sequência aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nessa distribuição, então, nós temos aqui, até agora, 10, 18, 20 elétrons. Faltam ainda 3. Depois do 4s2, eu volto para o 3d aqui. O 3D, o nível 3, subnível D, o subnível D cabe até 10 elétrons. Como eu só preciso de mais 3, é só eu distribuir os 3 que faltam. Então, no final, eu terei aí 3D13 e fechei a distribuição, distribuí 23 elétrons para o vanádio. Okay? O que eu preciso ver agora também é determinar o número de elétrons que apresento na última camada. Então, olhando aqui para o arsênio, qual a última camada? É o maior número que aparece aqui. Eu tenho o 1, 2, o 3 e o 4. Então, a última camada é a camada 4, nível 4. Então, nós temos aqui 2 vezes ela aparece, então tem que somar. No caso, então, o arsênio vai ter 5 elétrons na última camada. Eu somei aqui a quantidade total de elétrons que aparece na camada 4 aqui, em 2 subníveis diferentes que ele está distribuído. E para o vanádio, né, tem que tomar cuidado lá, como eu expliquei anteriormente, ó, a última camada é a 4, não a 3 aqui. Não é a última que foi distribuída, e sim o maior nível energético que ele chegou, que é essa daqui. E nós temos, então, para o vanádio, 2 elétrons na última camada. Falando em vanádio, aí surge uma curiosidade e surge aí a terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: qual é não? Por que o elemento vanádio se chama vanádio? Essa é a pergunta. Por que o vanádio se chama vanádio? Então vocês vão pesquisar aí por que esse elemento leva esse nome, ok? Então a terceira pergunta: por que o elemento vanádio se chama deste jeito, ok? Continuando com os nossos exercícios, nós teremos agora o próximo, que diz lá: explique a distribuição eletrônica utilizando conceitos de energia e explicando o significado das letras e números que aparecem na distribuição. Então, coloquei aqui uma distribuição aleatória e o diagrama de Pauling para a gente poder analisar melhor e para explicar melhor o que significa isso. Então, eu tenho que usar conceitos de energia. Então, para mim
falar sobre essa distribuição, porque ela foi feita nessa sequência, é porque eu sempre estou distribuindo do nível de menor energia, levando em consideração também os subníveis, e depois eu vou para os níveis de maior energia e subníveis. Então, aqui no caso, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, essa sequência é porque eu tenho a sequência de menor energia. Depois eu pulo para o nível posterior, porque o nível 3 e com o subnível dele tem mais energia do que o anterior. Então essa distribuição, se a gente fosse explicar de uma maneira mais simples, a gente diz o seguinte: a distribuição ela é feita de acordo com as energias dos níveis e subníveis. Então a organização da distribuição é em relação à energia. O átomo ele sempre vai distribuindo os elétrons, tendo uma quantidade menor possível de energia. Ok? E outra coisa, ele pergunta lá o significado das letras e números. Então, as letras que aparecem aqui, 1, 2 e 3, são os níveis de energia, que eu posso chamar também de número quântico, né? Número quântico principal. E o S, P e D aqui aparecem, as letras, são os subníveis, que são chamados de orbitais. Orbitais do tipo S, do tipo P e do tipo D. Então, níveis 1, 2, 3 e 4 no máximo nessa distribuição que nós temos. E os subníveis orbitais do tipo S, P e D que nós temos nessa distribuição aqui. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, aí para entender o que eu estou fazendo, não só fazer diagrama, mas para que vocês saibam o que significa esses números, porque eles aparecem, né? Níveis e subníveis de energia. O átomo está fazendo a sua distribuição, distribuindo os seus elétrons de acordo com a possibilidade onde eu tenho a menor energia possível. Continuando aí, mais um exercício de distribuição eletrônica, só que agora distribuição eletrônica para íons. Ok? Então, para mim fazer a distribuição de íons, eu já tinha feito lá um exemplo anteriormente, aqui volta novamente ao exemplo do ferro. Eu tenho que primeiro, principalmente quando é um cátion, eu tenho que primeiro fazer a distribuição do átomo neutro. Então eu tenho aqui a distribuição do ferro com 26, não vou repetir aqui novamente porque a gente já fez. E depois a gente olha aqui, o ferro tem carga mais 2, então significa que ele perdeu 2 elétrons. Eu tenho que tirar os elétrons da última camada. Vejo que a última camada é a 4, não é a última distribuída, e sim o maior número aqui. Essa aqui é a última camada, 4. Então, esses são esses elétrons que eu tenho que eliminar. E a minha distribuição por ferro mais 2 fica essa daqui. Termina em 3s2, 3p6, 3d6. Aqui embaixo agora tem um ânion. O ânion ele tem um elétron a mais. Então, quando eu tenho um ânion, para cada carga negativa que eu tenho para esse ânion, no caso o bromo é menos 1. Ele poderia ser menos 2, menos 3, até menos 4. Com menos 1, eu só vou distribuir um elétron a mais. Então, o bromo tem um número atômico 35, eu teria que distribuir 36 elétrons. Veja, aqui no cátion eu não posso descontar o elétron e fazer distribuição. Quando eu tenho um ânion, ao contrário, eu posso fazer a soma, somar um elétron a mais e distribuir a quantidade de elétrons que ele tem a partir do momento que ele ganhou. Porque não vai fazer diferença como faz aqui, porque esse elétron vai entrar sempre de qualquer jeito no último nível. Então, a distribuição que eu tenho ficaria aqui até o 4p6. O bromo neutro ele teria 4p5, então a diferença é essa. Percebam aqui que ele tem na última camada, que é a camada 4, um total de 8 elétrons. Geralmente, os átomos eles formam ânions ou cátions para ficar com 8 elétrons na camada, na última camada, no último nível. Mas isso não acontece para todos os átomos. Por exemplo, se a gente for ver para o ferro aqui, o último nível ele não ficou com 8, ficou com 14. Só esse aqui ficou com 8. Tá? Isso acontece principalmente para os átomos não metálicos. Esses átomos não metálicos, eles sempre vão formar aí, quando formam ânions, na sua última camada, 8 elétrons. Mais para frente, na formação das ligações, a gente vai ver que isso é primordial para entender por que um átomo se liga ao outro e como que se formam as ligações químicas. O 5 também fala sobre a distribuição de íons metálicos com carga. Então nós temos aqui cálcio 2, potássio mais, sódio mais e ferro 3. Ele trazia aqui também no exercício os números atômicos.
Então, o que a gente faz aqui? Como são cátions, a gente tem que olhar para a distribuição original. Olha só, o cálcio ele tem a distribuição original essa daqui. Quando ele perdeu lá e formou cálcio 2+, ele tem que sair os elétrons daqui, o último aqui. Então, tem que ficar na sua... O último nível que aparece é o 3p6, né? Nível 3, subnível P. O potássio é mais 1, então ele tem que perder um elétron, sai lá do último nível, 4s1 sai, também termina com 3p6. O sódio também é mais 1, então ele tem que perder um elétron, sai lá do último nível, e aí ele fica no final com 2p6. E o ferro tem 3, tem que sair 2 elétrons aqui do último nível, que é o 4, e mais um elétron ainda do D aqui, ficaria então... Esses 4s2 desaparece e o 3d aqui vira 3d5. Né? Logo que nós temos aqui é 3p6, 3p6, 2p6 e 3d5, ou seja, a alternativa correta é a letra E. Ok? O último exercício, não menos importante, ele pede para você fazer a distribuição utilizando o diagrama de caixa. Então, qual a diferença de distribuir no diagrama de caixa? Veja que ele está organizado por energias do mesmo jeito que nós temos a distribuição lá no diagrama de Pauli. A diferença é que aqui nós temos uma caixinha para representar cada um dos subníveis. Os subníveis S é só um tipo, o P são 3, então são 3 caixinhas. Por quê? O subnível S são 3 tipos de orbitais P, ou seja, 3 regiões P para encontrar o elétron. Por que elas estão juntas, as três que são P? Porque elas têm a mesma energia. Então, a diferença aqui, quando eu vou distribuir os elétrons, eu tenho que distribuir um por um com uma direção para cima, outro para a direção para baixo, para mostrar o lá que a gente chamou de número quântico de spin, para mostrar que ele está numa região, outro na outra, ou seja, o mais afastado possível um do outro. Então, nós temos a primeira aqui para cima. Como aqui eu tenho não tem outra possibilidade, o segundo vai entrar do mesmo jeito. E a mesma coisa no próximo aqui. Agora, veja quando nós chegamos lá no 2P. Como são 3, nós vamos um por um até que a gente preencha todos os P's. Então, primeiro P, segundo P, terceiro P. Aqui eu tenho elétrons que estão desemparelhados. Mas ainda falta elétrons, porque o enxofre tem número atômico 16, eu preciso distribuir 16 elétrons. Vou continuando. Vai entrando mais elétrons. Venho para cá agora. Vou aqui para cima. Opa, e acabou aí. Tá? Ele acabou aí. Veja que ficou aqui para o enxofre 2 elétrons emparelhados. Já que esses dois orbitais do tipo P aqui, esses dois subníveis P aqui, ficaram semi-preenchidos, ficaram só com um elétron, ok? Depois nós temos que fazer ainda para o ferro, mas antes de entrar no ferro, vou fazer mais uma pergunta. A pergunta é o seguinte: o enxofre, você tem aí, nós temos a distribuição do enxofre mais. A pergunta é a seguinte: o enxofre de carga -2, ou seja, o ânion enxofre, quantos elétrons ele tem na última camada? Então a pergunta é: quantos elétrons, nós temos aí a distribuição que eu fiz aqui é do enxofre neutro, veja que na última camada, que é a 13, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. A pergunta que eu quero que vocês respondam é: o enxofre S2-, ou seja, o ânion enxofre de carga 2-, quantos elétrons ele tem na última camada? Tá? Então essa daí é a nossa quarta pergunta. E aqui para o ferro, o número atômico do ferro é 26, e a ideia é a mesma, pessoal. Vamos preenchendo elétron por elétron até a gente preencher cada um dos níveis e subníveis. Então aqui vai 1, mais 1. Continuamos lá. Agora chegamos no P. Aqui nós temos que ir um por cada caixinha. Tá? Desemparelhados, aí nós vamos emparelhando até ter o total de elétrons que eu preciso. Mais uma vez, ó. Um por um.
4s novamente. Quando chega lá no 3D, ele distribui 6 elétrons. Então vai um em cada um dos subníveis D. E falta mais um, e aí esse aqui vai entrar num subnível que já estaria ocupado. E aí eu tenho 4 elétrons aqui estão desemparelhados e apenas um par de elétrons emparelhados aqui no nível 3, subnível D para o ferro. E a distribuição no ferro terminou aí. Ok? E por último, nós temos mais uma pergunta, são 5, então no total a quinta pergunta é: qual é a relação do número de elétrons de valência e o grupo da tabela periódica em que os elementos se encontram? Quinta e última pergunta: qual é a relação do número de elétrons de valência e o grupo da tabela periódica em que os elementos se encontram? Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Queria dizer muito obrigado por me escutar. Esse vídeo ficou até um pouquinho longo, tá? Sugestões, vocês vão tendo dúvidas aí, vão mandando lá pelo Teams, a gente vai respondendo para vocês, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.